E ontem o nosso governador Wilson Witzel, que eu não sei por que chama Witzel, devia ser ou Witzel ou Graveitson. Não é? Porque Witzel é só que se ele olha. Mas tudo bem, é Witzel o nome dele, não vamos brincar com o nome dele que pode ficar bravo. Mas é porque deve ter algum Witzel inocente nessa história, né? Deve ter. Família o cara grande. que vai lá e grava a conversa com o vice-presidente da República. Podia ser com qualquer outra autoridade. E seria impróprio fazer. Você não pode gravar uma conversa com alguém. Você pode gravar uma conversa com seu irmão. Você não pode gravar uma conversa com seu vizinho, né? Você tem que informar que você está gravando. Para que ele fez isso, né? E aí alguém vai dizer, não, mas foi uma conversa inocente. Sim, mas ela não foi inocente porque ele gravou. Ou seria não inocente se ele não gravasse. Ela foi porque foi. E se o vice-presidente da República falou, governador, o problema do Rio é do Rio. O senhor é governador do Rio, eu sou vice-presidente do Brasil, eu não estou nem aí pro Rio de Janeiro. Quero que o Rio de Janeiro se exploda. Digamos que ele tivesse dito isso. Seria uma atitude imprópria do vice-presidente da República, evidente, não há dúvida disso. Mas o outro vai lá e grava a conversa. Ou então o Mourão pega e compartilha com ele uma dificuldade. Olha, eu vou tentar ajudar, mas o presidente Bolsonaro não quer que eu ajude o senhor. Eu vou ajudar, mas ele não quer. Então eu vou fazer isso à revelia do presidente, em favor do Brasil, em favor do Rio de Janeiro. Pronto, ia criar uma situação política desagradável, ruim para o vice-presidente da República, que não falou nada de impróprio para a felicidade do país, dele, do governo, etc. Mas o governador foi lá e gravou. Para que ele fez isso? Né? Qual é o propósito disso? O mesmo propósito do governador que desce do helicóptero comemorando o fim de um sequestro. Aliás, um trabalho muito bem feito pelo BOPE, trabalho espetacular, que o governador não tem nada a ver com aquilo, nada. Não foi ele que atirou, não foi ele que apontou, ele não ensinou os caras a atirar, ainda bem. Que tem profissionais cuidando disso e não é o governador. Aí ele vai lá e desce com alguém filmando. Então esse camarada, eu não sei como ele faz, não sei se ele acorda e já se filma, talvez não, porque ele talvez ainda esteja com cara de sono. Mas quando ele já não está mais com cara de sono, será que ele filma tudo? Tudo é filmado? Ele não pode fazer uma coisa que não seja filmado? Ele tem dado contribuições e tanto ao debate político, né? Ele, por exemplo, decidiu que ele quer ser candidato a presidente da República. Ele já falou que ele tem interesse em ser candidato a presidente da República. Bom, mas como é que ele está contribuindo para o debate? Virou grampeador? Gravador? A gente já teve um deputado no passado que era um cacique juruna. Ele gravava tudo que ele via. Gravava. Ele tinha um gravador velho. Na época não era velho, era moderno, mas é que hoje é velho, com tecla. Analógico, né? Analógico, tinha tecla, aqueles rolos e tal, e ele ficava gravando. Aí o Witzel fica gravando, grava a corridinha dele, ridícula, aquela corridinha foi ridícula, comemorando. Ai, como eu tô feliz, como eu tô feliz. Todo mundo ficou feliz e aliviado com o fim do sequestro, que foi ruim só pro criminoso. Mas aí ele sai pulando e agora gravou o vice-presidente da República. É um absurdo isso, é falta de compostura, é falta de maturidade, é um comportamento infantil, é preciso ter uma ética digital, uma ética das relações. Ele está falando com o presidente da República, ele precisa ter muito cuidado com isso. É feio fazer o que ele fez, espero que ele peça desculpas de verdade. Ele vai dizer que ele não estava gravando a conversa propriamente, mas ele estava gravando a cena em que ele conversava. Bom, mas ele pôs no Viva Voz. Então ele disse, tudo bem, eu vou agora ligar para o presidente da República e ninguém ouve a conversa. Mas não, ele pôs no Viva Voz para que todos os seus seguidores nas redes sociais pudessem captar e ouvir o que ele falava para ele poder mostrar que ele estava lutando pelo Rio de Janeiro. Ou seja, ele demonstra que ele não confia nem na palavra dele. Porque a palavra dele, que é a palavra dos políticos, não é forte o bastante. É preciso mostrar. Então ele não percebe que ele se diminui ao fazer isso. Um político deve viver da sua palavra e o governador não fez isso. Ele já teve outras atitudes ruins. Ele comandou uma entrevista em que a polícia ia anunciar a prisão. Lembra quando a polícia prendeu os criminosos que mataram a vereadora Marielle? Ele foi lá comandar o espetáculo.
Também já foi comandar o espetáculo em apreensão de armas. Enfim, o governador precisa rever a forma como ele está lidando. Fica esse registro aqui. Mas eu queria tocar num outro assunto completamente diferente. Bom, eu tenho 55 anos, tenho 3 filhos, tenho uma filha que tem 23, faz 24 esse ano. Eu tenho um filho que fez 22 e um que fez 18. A Marina, o André e o Marcelo. Eu já falei deles aqui. Eu virei pai quando eu tinha 32. Se a gente perguntar para a geração dos meus pais, quando eles tinham 32 anos, quais eram as aspirações deles quando eles estavam naquela fase construindo a vida, né? Começando ou já avançando um pouco mais, eles provavelmente diriam o que a maior parte das pessoas da geração deles diria: comprar uma casa, comprar um carro e conseguir um telefone. Era fundamental, era um bem raro. Você precisava ter essas 3 coisas, se possível, né? Quem não tinha telefone, em geral, tinha um telefone de recados. Sim, né? É verdade. Não ter carro, a alternativa era andar de ônibus, porque o táxi era caro. Né? Eu não estou dizendo que o táxi é barato hoje, mas hoje em dia você se deslocar com um táxi, com os aplicativos, é uma possibilidade que as pessoas consideram. Tem gente que hoje em dia diz: eu não quero nem saber de ter carro, eu vou viver de transporte público, sim, que está muito melhor do que estava naquela época, vou usar táxi com as vantagens que o táxi tem e vou usar os aplicativos nos momentos em que eu achar pertinente. Comprar uma casa ficou mais fácil hoje do que era antes, com as modalidades de financiamento, e já tem gente discutindo se vale a pena comprar uma casa, já tem discussões sobre compartilhamento, etc. Então as coisas mudaram muito. Claro que muita gente ainda tem o sonho da casa própria, muita gente quer ter o carro próprio, lida com isso, trabalha, junta para isso, mas a lista de desejos da classe média mudou demais. Dos 32 anos dos meus pais para a turma que hoje tem 32 anos. Não é o meu caso. Então, as pessoas têm que garantir hoje para os filhos e para a família plano de saúde, plano de previdência, alguns, estudo que é interminável, não acaba mais. Não era assim, você tirava o canudo era o fim do processo. Você chegava e falava: bom, agora que você já se formou... Não existe isso hoje em dia. Não existe essa expressão, agora que você já se formou. Como se houvesse um divisor de águas. Eu sou formado, você é formado? Eu sou formado. Não. As pessoas não se formam nunca. Elas continuam estudando, porque não existe o fim do processo de formação. A gente encerrava a formação com a formatura. Porque a formatura era o fim de um ciclo e o ciclo seguinte era trabalhar, usando o que você tinha aprendido, né? Outra coisa mais complicada para a classe média de hoje, além do plano de saúde, que é difícil, que está caro, além do plano de previdência, além de pagar a educação para os filhos, além de todos os custos ligados à comunicação, que era um item que não existia. O que tinha dentro de casa de comunicação? Era o telefone. Agora você tem a banda larga, agora você tem a TV a cabo, agora você tem um monte de coisas, todos os aplicativos, etc. Quando você olha, isso virou um item de despesa importante. O mais desafiador hoje para a classe média, de longe, é manter a renda no tempo. Passou a ser alguma coisa muito complicada, porque a geração dos meus pais, quando chegava na classe média, muitos tinham emprego público, muitos eram estáveis, alguns ainda pré-CLT, mas havia um negócio que era o seguinte: a possibilidade, o desejo, a lógica de entrar numa empresa e lá ficar até receber o relógio de ouro, depois de 30 anos de trabalho, como gratidão, e aí você se aposentava. E você encerrava um ciclo também. Você encerrava o ciclo do trabalho, da formação profissional, e você entrava numa empresa, podia ser privada, podia ser o Estado, e você ficava, e ficava, e ficava. E agora? Quem é que hoje imagina
que é possível, claro, muitos sonham, muitos até vão realizar isso, mas quem é que trabalha hoje com o cenário de entrar numa empresa, escalar os postos todos e ocupar todas as possibilidades e ao final de 35 anos, então, como um grande agradecimento, recebe o seu relógio de ouro ou de dourado e vai para casa recebendo a sua aposentadoria? Mudou. Não é assim. O desafio é você, ao longo da sua vida, manter a sua renda, conseguir sobreviver. Eu não falo sobreviver como algo sofrido, mas sobreviver financeiramente de forma sustentável, aquela que o gerente não fica te ligando, aquela que você não fica negativado, aquelas confusões todas. E é o desafio da classe média. E a classe média, quando a gente fala em classe média, a gente está falando que é a alma de um país. Porque o progresso de um país depende da classe média. A classe média, sendo forte, sendo próspera, produz uma economia sólida. Então, muita gente hoje convive com isso. E quando a gente fala de classe média, a gente fala de uma definição que é muito confusa. Porque, veja só, quem recebe mais de 5 mil reais por mês hoje está nos 10% mais ricos do país, gente. 5 mil reais por mês faz de você um rico. Naquelas estatísticas assim que aparecem e falam os 10% mais ricos ficam com 40% da riqueza nacional. Entre os 10% mais ricos está quem ganha 5 pau. Mas vem cá, se não, com 5 mil reais por mês você está no top 10%, onde é que começa a classe média? Porque se você é rico, com 5 mil você é rico, onde é que começa a classe média? A classe média começa na casa dos 1.000 e poucos reais, 1.600, 1.700 reais. Você já é classe média. Então, como é que alguém de 1.600 reais por mês, claro, o cara tem 1.600 reais por mês, ele casa com a moça de 1.600, vira 3.200, o filho ganha 1.600, ok, vira 5 mil de renda familiar. Mas o fato é, a classe média no Brasil começa nos seus 1.500, 1.600, aí vai depender muito do autor, tem critérios. Tem gente que fala, é a partir de $10 por dia por pessoa, até $100 por dia por pessoa. Tem gente que diz, não, é um range que vai, uma variação que vai entre um pouquinho abaixo da renda per capita do país, média, e um pouquinho acima da renda per capita média do país. No Brasil é $9.000, então daria alguma coisa como $800 por mês. Então, R$3.200, bom, aí já vira um número... Aí seria o meio da classe média, digamos assim. Mas com R$1.600, alguns estudos R$1.800, você é a classe média. Com 5 mil você é 10% mais rico. Então é alguma coisa entre 1.600 e 1.800 e 4.500, 4.000 e tal. Você é a classe média. Essa classe média tem um grande desafio, sim, de manter a renda. É muito difícil. E o que está acontecendo com os trabalhos, com o trabalho que ela tem, com o mercado de trabalho? Ele está sofrendo tanta mudança, e postos que eram clássicos da classe média estão sendo eliminados. Você vai numa empresa hoje grande, onde antes havia 10, 20, 30, 40 secretárias, hoje tem 6, 5, havia 40. Então, como um exemplo, foram eliminados, sei lá, 70% dos empregos de secretárias, né? Não no Brasil inteiro, nem em todos os setores, mas no mundo inteiro isso está acontecendo. São postos de classe média típicos, clássicos, postos gerenciais, que vão sendo eliminados, e a palavra é essa, eliminados. O emprego desaparece, puf, e não tem algo que é colocado no lugar, ele simplesmente desaparece. Surgem novas oportunidades, mas surgem novas oportunidades também para pessoas muito bem formadas, que por sua vez... não estão nas formações clássicas da classe média. O camarada tem que continuar estudando profundamente. Então ele vai fazer uma faculdade de tecnologia, depois ele vai fazer um curso não sei o quê, depois ele continua. Esse sempre vai ter lugar, né? Porque ele é um conceito incansável. Mas está acontecendo um jogo em que, para os filhos no Brasil, sempre passar o pai foi uma realidade, do ponto de vista de renda e de qualidade de vida. Foi uma possibilidade, porque o pai era analfabeto,
aí o filho ensino médio, aí o neto ensino superior e a coisa ia indo. Hoje em dia, quando você compara pela formação, ele até passa. Mas quando você compara pelo emprego, é assim, o marceneiro que tem uma atividade profissional que não acaba, ele vira pai de alguém que vai fazer um curso de direito, e esse camarada que vai fazer um curso de direito vai disputar mercado com 1 milhão de advogados. O camarada que vai fazer um curso de engenharia vai disputar um mercado também com um monte de gente. E aí a chance do marceneiro e do filho advogado terem uma renda semelhante é muito grande. Então, ultrapassar os pais, que já foi uma coisa natural, própria da mobilidade, própria da evolução, no Brasil está começando a ficar algo mais parado. Então, pega o desafio da classe média hoje, manter renda. Num país onde a geração de emprego está cada vez mais complicada e para cada 1 milhão de reais investido, geram-se menos empregos, a situação vai ficando muito complicada. Então geram-se postos de trabalho, oportunidades de trabalho, mas não emprego do jeito que a gente conheceu, que é outra mudança. Era o canudo, que era a formatura, e era a carteirinha azul. Agora não tem mais, não dá para gerar emprego com carteira azul para todo mundo. A maior parte das pessoas ou é dona do seu negócio, ou é dona do seu nariz, ou não é dona do seu negócio, do seu nariz, mas tem que trabalhar por conta própria. Essas mudanças todas vão redesenhar os conceitos. A classe média está ficando cada vez mais instável dentro dessa pirâmide que está numa mega transformação. Então, nos últimos 30 anos, as famílias de classe média cresceram brutalmente. Hoje, a classe média no mundo é a maior fatia da pirâmide. Tem muito mais gente de classe média hoje do que pobre, o que é ótimo. Mas são pessoas que verdadeiramente é o futuro delas que define o futuro de um país. E quando você tem uma classe média mais atuante, mais ativa, a discussão política fica mais sofisticada, a capacidade de reação da sociedade é maior. E o Brasil hoje está vivendo isso. Você tem uma classe média importante, mas ela está nessa situação esquisita, sem essa estabilidade. Qual é a consequência disso? A gente vai acompanhar. Saindo os números mais recentes, mais novos, sobre o tamanho dessa classe média, a gente volta para esse assunto.